Olá, tudo bem? Estamos em mais um programa Entre Nós, o nosso programa semanal aqui da TV Mon HD. Então estamos aqui esta noite, falando um pouquinho mais da Palavra de Deus, contando testemunhos, e hoje tem uma irmã querida, que é a irmã Cássia, que foi através da pastora Gilda que a gente teve uma conversa dela, disse: irmã Cássia tem um testemunho muito abençoado, disse, então vamos preparar o tempo certo para que Deus venha nos dar a irmã Cássia aqui. Amém. E preparou hoje, Hoje aprova o Senhor trazer a irmã Cássia ali da Igreja Despertar da Fé, do pastor Adriano, que já esteve aqui com a gente, ele e a pastora Daia. Então eu quero te agradecer primeiro por estar aqui, obrigada por poder ter vindo, e fica à vontade para falar com o pessoal em casa. Boa noite a todos. Também gostaria de agradecer a confiança da irmã Paula, por nos convidar, nos dar essa oportunidade de estar falando um pouco então da palavra de Deus, um pouco do que o Senhor Jesus fez, e continua fazendo na minha vida. Amém. Ele sempre faz, Ele sempre. A obra de Deus, ela inicia quando a gente acha que está tudo, perfeito, tá tudo completo. Ele vai lá e continua fazendo a boa obra do Senhor, E Deus foi muito maravilhoso, assim, irmã Paula, comigo, porque eu sempre gosto de falar, além da palavra, mas falar do que o Senhor Jesus já fez na minha vida, na minha história, O Senhor me chamou muito pequenina ainda, com 6 anos de idade. Não nasci em berço cristão, foi uma vizinha da minha mãe que ia na igreja do pastor Almirante, quando a igreja ainda era de madeirinha, os bancos eram de madeira, chão batido. Daqui de Montenegro mesmo, Aqui em Montenegro, onde a gente é situado ainda na Rua dos Sinos, número 89. E eu fui e comecei na escolinha dominical. Muito pequena, cantando um corinho que até hoje eu sou conhecida na igreja pelo corinho, é Primavera no Jardim de Deus. E o Senhor começou a transformar então ali a minha vida, pequena, e através da minha vida convidei a minha mãe para ir num culto, me ver cantar na escolinha. E o Senhor Jesus então trabalhou, libertou ela, e eu fiquei por um bom tempo ali, congregando, aprendendo, a minha juventude foi ali. A gente vê a importância da criança, Sim, esse departamento é muito importante. A gente não tem noção de quanto que ali o Senhor já impacta uma criança, e através dessa criança, às vezes toda a família, que nem foi o teu caso, A família é alcançada. Então o Ministério Infantil é muito precioso, a gente vê as tias da escolinha, como a gente fala, Sim, as profs. As tias da escolinha, elas não têm noção, acho que muitas vezes, da importância que é se trabalhar. Porque o que é plantado nessa fase acho que dos 4 até os 12, até os 12 mais ou menos ali, 13 já começa já a partir da juventude, Isso, adolescência ali, E é tão maravilhoso os desígnios do Senhor. O Senhor nos chama em tempos diferentes e processos, cada um tem um tempo, O Senhor me chamou daquela maneira, quando criança. Mas a gente vê pessoas, na fase mais adulta, na fase da adolescência, o Senhor trabalhando quando o Senhor tem um plano para todos, E no tempo certo, então, ele é colocado nas nossas vidas. E a minha mãe eu fiquei até a adolescência. A adolescência é um período também muito complicado, para os jovens, muito difícil. Eu digo tanto antigamente, na nossa época, porque a gente já está indo aí para os 40, hoje muito mais, E eu tive um tempo que eu saí, Saí, me rebelei, quis conhecer o tal do mundo, que a gente fala assim, E fui conhecer o tal do mundo, Que a gente acha que é melhor do que estar na presença do Senhor, Tive muitas... o Senhor me permitiu ter um encontro com meu esposo na adolescência, a gente se conheceu, casou, ele estava afastado da igreja, naquele momento eu também, e ali eu vejo a misericórdia e o amor do Senhor de novo, Agora eu traçando uma família, E a gente volta no ano de 2000 eu acho que em 2012 não, quando a minha filha mais velha, de 21 anos, tinha 2 para 3 anos, eu voltei primeiro. O Edson ainda estava no tempo estava no tempo do Senhor, no processo ali de Deus resgatar de novo a vida dele.
E eu fiquei por um bom tempo até em 2012. Em 2009, eu tive uma situação de doença na família, onde o meu pai, o Senhor salvou, tratou, mas ele teve uma doença. O Senhor teve esse momento, ele aceitou Jesus, eu creio que ele, né, vamos nos encontrar. Amém. E a gente pensa assim, as nossas orações, minha e da minha mãe na época, é ver a pessoa restaurada e na igreja. Mas o Senhor, como o Senhor conhece o nosso futuro, né, o Senhor aprove então trabalhar na vida do meu pai e recolhê-lo. E nesse processo eu tive um tempo assim que eu esfriei na fé. A gente questiona, né? A gente, por mais que a gente entenda que foi Deus, a dor da perda, né, ela é inevitável, né? A gente passa pelos sentimentos, pelo luto. E eu tive esse momento que eu fiquei meio balançada ali. Eu não cheguei a sair. Quantos anos? Eu já tava com 30 e poucos já, 31, eu acho, 32. Se não me falha a memória, depois do Covid eu tive uma questão da memória assim muito curta. E em 2012, nesse processo, antes eu voltei, o Edson teve um tempo que ele voltou, ele tocava e nós tínhamos a banda lá na igreja, ele participava da banda, a Banda Espelho. Só que nesse processo eu e ele a gente esfriou, né? E o Senhor permitiu um outro processo, e daí a gente não entende que são etapas que o Senhor trabalha, né? Trabalhou em mim quando criança, teve a parte da adolescência, e depois o Senhor queria trabalhar na minha casa, no ministério que hoje, na posição que eu estou, eu acho que é o ministério mais importante da vida de qualquer pessoa, que é ter o nosso olhar para o lar, para a nossa casa, para os nossos filhos, para o marido. Como a gente casou muito cedo, a gente aprendeu do nosso jeito, da nossa maneira, mas o Senhor queria nos ensinar, né? Nos ensinar como marido, como esposa, e o Senhor permite uma situação entre eu e ele, uma situação bem delicada, mas o Senhor nos deu graça e a gente, então, firmou um posicionamento diante da presença do Senhor. Eu hoje entendo que não existe meio crente, ou a gente é crente, né? Ou a gente fala da palavra do Senhor e a gente vive ela de fato, ou a gente não é, né? E eu e o Edson, nós estávamos naquilo, né? Eu acho que naquele meio chove não molha. Eu sempre falo que o muro já tem dono, né? Exatamente. O muro já tem dono. E eu estava assim, então, com um pé lá e o outro cá. E às vezes o Senhor permite, né, situações para nos moldar, para nos fortalecer, para a gente aprender nele e nos posicionar. Através desse episódio, foi algo muito profundo sobre as nossas vidas no particular, entre homem e mulher, mas o Senhor nos restaurou de uma maneira tão maravilhosa, e eu comecei a enxergar tudo que eu achei, Paula, lá desde os meus 6 anos de idade, dos tropeços e dos acertos, de voltar para a igreja, de sair, porque eu já tive esse processo de volta, eu comecei a entender. Eu acho que ali eu tive um encontro verdadeiro. Um encontro assim, de entender quem era o meu pai. Quem a paternidade, era a paternidade de Deus. Difícil, a paternidade. E a gente fala de Deus como Senhor e Salvador, Ele é tudo isso, mas o Deus Pai é tão difícil, né? Quando a gente entende que Ele é o nosso Pai, e Pai, Ele ama o Filho. Às vezes o filho tropeça ou faz algo errado, o pai não deixa de amar esse filho. Exatamente. Às vezes o filho tá ali chorando e muitas vezes questiona, né, muitos questionamentos, mas o pai, ele nunca vai deixar de amar o filho por causa de um momento difícil, por causa de um momento ruim. E esse pai, ele se apresenta num tempo oportuno, assim, ele se apresenta na nossa vida cristã. Ele se apresenta como, né, nosso Salvador, o nosso libertador, aquele que nos resgata, mas chega o tempo que ele se apresenta como Pai. E é necessária essa paternidade. É verdade. E a gente entende quem é Deus, né? Tem uma passagem muito bonita que fala que alguns já ouviram falar de Deus. Mas quando a gente entende quem é Deus para nós, né? Essa obra resgatadora, restauradora, esse sentimento é aquele encontro verdadeiro que hoje, Paula, desde 2012,
eu posso passar o que for, a tempestade que for, as situações mais íngremes da minha vida, mais turbulentas que eu tenho passado, a nossa família tem passado, mas eu jamais olho para trás. Antes, qualquer vento ficava naquela coisa. É o povo do deserto, né? Vou olhar para trás. Aqui não tá bom. Porque o fulano não sei. O ciclano não me deu oi. Hoje a gente entende, a partir daquele momento eu pude entender que nada nos separará do amor de Deus. Nada. Nem a eu morte, até trouxe essa palavra para nós hoje, Romanos 8:39, que nos fala muito disso. Quem nos separará, né? E quero trazer uma palavra de Salmo 139, que eu amo essa palavra, do Senhor que nos entende, que nos respeita ao nosso tempo, né? Eu achei que eu conhecia Deus lá nos meus seios, na minha adolescência, e eu vim conhecer Deus depois de adulta, com uma família formada, e o Senhor me forjou. Eu digo que eu tenho muita coisa ainda para aprender como mãe, como mulher, como amiga, né? Como ovelha, como serva do Senhor. Mas hoje eu estou firmada e nada me tira da presença do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Perfeito, né? Perfeito. Deus é perfeito. E tu falaste ali sobre ser firmado, né? Às vezes a gente não tem noção que a gente não está firmado mesmo, né? Na rocha que é Cristo. A gente se firma nas pessoas, a gente se firma no serviço, a gente se firma quando a gente está... Sabe que nosso amanhã, eu já faço programação, mas quando a gente se firma no Senhor, né? Na rocha que é Cristo, assim, nada nos tira, né? Nada nos abala. Eu digo, a gente passa, o sentimento ele é livre, ele deve ser sentido, né? A gente passa por decepções, a gente passa por tristeza, a gente passa por luta, a gente passa por todas as coisas como os demais, mas nós temos um diferencial. Nós temos um socorro. Nós não passamos sozinhas. Nós não passamos sozinhas. E o processo, né, da gente entender o processo do Senhor na nossa vida, a gente é muito imediatista, né? Assim como eu esperei tanto tempo quando eu voltei para que o meu esposo fosse para a igreja, a gente quer tudo para ontem. O Senhor falava comigo, falava que Deus ia fazer na minha casa, o que Deus tinha para minha família, mas eu queria que no outro dia as coisas se concretizassem. E o Senhor vai trabalhando em nós. E hoje eu vejo que o Senhor queria trabalhar no meu casamento, mas Ele queria trabalhar em mim, na minha vida, né? A gente quer muito no outro, né? Eu queria muito no meu esposo, porque é ele que estava errado, era ele que precisava, e eu não entendia que era em mim que o Senhor queria trabalhar. Né? E eu falo hoje, lá na igreja tem o apelo, né, que todas as igrejas fazem no final do culto, que quem quer aceitar Jesus, eu tenho vontade de eu ir lá, porque eu aceito Jesus todos os dias, e o Senhor pode fazer todos os dias na nossa vida. Não independe do tempo que a gente tem, de 30, 40 anos, o Senhor sempre pode fazer algo novo, e a gente pode ter algo ainda para fazer na obra do Senhor, né? Então, é isso que é mais lindo da parte de Deus. Esse cuidado, esse amor, né? E saber que o Senhor pode fazer. Na vida adulta, nós somos chamados, na minha, quando pequena, tive nessa parada do caminho que eu estacionei, mas o Senhor nos chama e nada nos separa. Nada nos separa, não importa qual a situação que eu ou você podemos estar passando, né? O Senhor, Ele é poderoso para nos conhecer também, porque Ele já sabia. Ele sabia que lá adiante eu ia retroceder, que lá adiante eu ia parar, mas o amor dele me encontra, né? Me restaura, me ergue. E hoje eu sou muito feliz, apesar das situações, ainda que o Senhor vai nos colocando à prova, né? Para nos... As pessoas dizem testar, mas eu acredito que não é testar, é nos fortalecer nele, é a nossa confiança no Pai, né? Eu sou muito feliz com Deus, muito feliz do que Ele fez na minha vida, o quanto o Senhor me resgatou, o quanto o Senhor trabalhou no meu casamento, trabalhou na vida do meu esposo, ainda trabalha, e eu acho que ainda vai continuar trabalhando até a volta dele. Eu acredito que a gente tem muita coisa ainda para Deus retirar de nós e colocar coisas dele na nossa vida.
Glória a Deus, sempre, né? Sempre. Nos preparando, sempre nos forjando, sempre, né, limpando o vaso, sempre fazendo algo novo ali em cada um de nós, né? E esse Deus, ele é perfeito, é essa felicidade em Deus, né? Que às vezes a gente busca essa felicidade em tantas coisas, a gente vê, antes de conhecer Jesus, o quanto que a gente buscava, a gente vê as pessoas tentando buscar uma felicidade que não encontra, pode andar de um lado para o outro, pode amanhecer o dia, tipo, sem dormir, tentando procurar, tentando ir atrás dessa felicidade, mas que só se encontra em Jesus, que é a verdadeira alegria, né? Ele preenche as lacunas do nosso coração. E nos dá um propósito, né? Eu não entendia lá, né, na adolescência, ainda antes de parar, a gente tem esse questionamento, para que eu nasci? Quem nunca se fez essa pergunta? Quando a gente briga lá com o pai e com a mãe na adolescência, a gente tem aquela coisa, por que me fez, né? A gente tem esse questionamento para o pai e para a mãe. A gente entendendo que o Senhor é dono da morte e da vida e que é Ele que nos teceu, é Ele que nos enviou. Amém. Depois de tudo que nós passamos no nosso casamento, o Senhor me deu um ministério que eu amo, Paulo, que é o Ministério de Mulheres. Eu amo o Ministério de Mulheres, eu amo trabalhar nesse ministério. Antes, agora quem está na frente do trabalho é a pastora Daiane, mas eu estive por 8 anos, né, na frente do Círculo de Oração, trabalhando com as irmãs, fazendo trabalhos de culto rosa, trabalhos de encontro. E eu entendo, né, e tenho certeza que aonde é uma frase que eu gosto muito, que é da pastora Eliana Tanuri, que diz: aonde há uma mulher restaurada, ali há um lar restaurado. Eu pude entender que todos os processos que eu passei dentro do meu casamento, né, de todas as situações que o Senhor nos permitiu passar, tinha um propósito maior, né? Hoje eu estou ao lado da Daiane, né, da pastora Daiane, estamos lá com o Círculo de Oração, fazendo os trabalhos de mulheres. E aí tu conhece a necessidade de cada mulher, de cada mulher. Isso é precioso, que Deus muitas vezes nos permite passar por circunstâncias e a gente não entende na hora, né? A gente questiona, mas quando nós entendemos que Deus vê lá na frente, a gente não consegue ver lá na frente, a gente vê agora. A gente questiona até daqui 10 minutos, eu não sei o que vai acontecer daqui 5 minutos, né? Sim. A gente tem planos, a gente não sabe, mas o Senhor, Ele vê lá na frente, então todo o processo é necessário para que se cumpra o propósito. É verdade. Existe um propósito definido para cada um de nós. E tu, né, que hoje cuidando das mulheres, né, sempre cuidou, tu entendendo que cada mulher precisa de cura, cada mulher precisa de restauração, cada mulher precisa, né, que a gente às vezes guarda em 7 chaves, algumas coisinhas lá dentro, e que o Senhor está ali, né, batendo na porta, deixa eu curar, deixa eu fazer. Então a gente consegue entender que a sensibilidade que nos torna, né, a sensibilidade do Espírito Santo nos faz ver que a necessidade de cada mulher, de cada pessoa que chega na nossa frente, né, e a necessidade de ter passado pelo processo, e hoje tu tá ali falando sobre o grupo de mulheres, né? Sim. Eu acho que é precioso na igreja. Assim. E eu entendo que 90% da igreja, né, é mulheres que aceitam o primeiro chamado de Cristo. Através delas, né? Que o Senhor vai lá e faz a obra restauradora na família. Claro que a gente tem casos do parceiro aceitar Jesus primeiro, mas normalmente é a mulher. Mais fácil. Né? Isso, normalmente é a mulher. E eu acho esse departamento muito maravilhoso. Né? Eu passei por muitas situações, tanto pessoais como marido e mulher, passei situações com filhos também, então a gente acaba, eu digo, Senhor, para que essa situação? Daí quando eu vou lá adiante, passa tempo, às vezes não é do hoje, né, do hoje para amanhã, às vezes passa anos, tu pega uma mulher, tu fica pensando, Jesus, então foi para isso, né, foi para isso que o Senhor me forjou. E é tão bom a gente ter propriedade daquilo que a gente fala, da dor do outro. Né, a gente já ter passado por aquela situação e dizer, eu consegui, mas eu vou te passar o segredo agora, é com Jesus. Só com Ele. É só com Ele. É só com Ele. Né? Então Jesus me chamou para esse propósito. Eu amo me comunicar com elas, eu amo fazer trabalho para elas. Na igreja eu sempre digo, cada um tem o seu lugarzinho e cada um foi chamado para fazer algo. O meu foi para trabalhar com mulheres. Tive o prazer de dividir muitos anos com a pastora Gilda, os encontros de mulheres, né, onde o Senhor operou coisas maravilhosas.
E a gente organizava, né, juntamente com a Igreja Despertar da Fé, com a Igreja Madureira, esses encontros. E a gente, eu e ela ali, fazendo reunião, agendando pregadora, né, fazendo toda aquela liturgia que a gente acaba fazendo ali para tudo dar certo, a gente ficava impactada de como o Senhor trabalhava em nós. Cada encontro era uma bênção para todas as mulheres que eram convidadas, eram alcançadas, mas como o Senhor trabalhava na nossa vida de forma especial. Daí a gente fica pensando, Senhor, eu te conheci, já vi tudo. Não, tem mais o Senhor nos leva no mais profundo, né, para nos mostrar a grandeza. E é tão perfeito esse amor, que não importa quantas vezes eu caí nessa caminhada, Paulo, porque eu tive muitas vezes com o pé, como eu te falei, em momentos assim, de estar no muro, outrora lá no mundo mesmo, né, fazendo coisas que desagradavam ao Senhor, e Ele foi lá, me resgatou, me limpou, né, me tirou todas as mazelas, me colocou num lugar de honra, que é o lugar onde nós estamos, que é na presença dEle, onde muitos gostariam de estar, onde muitas mulheres gostariam de estar, mas estão às vezes aprisionadas, né? Aprisionadas na violência, aprisionadas muitas vezes nos próprios sentimentos, ali onde o inimigo tem traçado e trabalhado tanto, Paula, na mente das mulheres, ativando gatilhos, né? E essa forma onde o inimigo tem agido, onde o Senhor tem me despertado, junto com as irmãs da igreja, nós estamos em campanha de oração, assim, direto, a gente não cede. Porque o inimigo está atuando de uma maneira, antes era de uma forma, e ele vai ali, né, eu digo, se especializando nas situações para nos roubar. E o inimigo tem agido assim na mente hoje. A gente vê mulheres depressivas, mulheres ansiosas, né, com crise de identidade, mulheres que não conseguem se posicionar. E nós estamos ali num exército, né, de mulheres posicionadas para ajudar outras mulheres a se levantar, como outrora nós estávamos caídas. Né? Teve alguém orando, teve alguém buscando, teve uma igreja intercedendo, né? Teve alguém chorando pela nossa vida, né? E nós estamos ali. Por isso que eu digo, você mulher, você homem que está nos escutando, Deus tem algo reservado para a tua história, para a tua vida. Não importa quantas vezes você caiu, né? Porque o inimigo age nessa maneira, Paulo, que a gente não consiga ser digna, exatamente, de voltar, né? Quem já foi acaba ficando ali preso ali porque acha que não é digno. Não, o amor do Senhor, né, nos dá esse direito, né, de uma vida com Ele. Basta a gente se posicionar. É difícil, mas não é impossível para o nosso Deus. Glória a Deus. Amém. Eu queria que tu trouxesse essa palavra de Romanos ou de Salmos daqui. Eu vou trazer Romanos, que eu acho que uma completa a outra, por isso que eu trouxe ela. Porque às vezes a nossa mente, né, a gente escuta as vozes que o inimigo vem falando, né, sobre nós, muitas vezes parece que abafam, né, aquilo que o Senhor fala a nosso respeito. Só que quando a gente consegue ler a palavra, entender essa palavra, entender que essa palavra foi feita para mim e para você, né, foi para cada um de nós. Quando os apóstolos, né, as pessoas estavam escrevendo ali a Bíblia, não sabiam que hoje nós estaríamos aqui, mas o Senhor, Ele sabia. O Senhor sabia exatamente o que nós estaríamos passando, Ele sabia exatamente, assim, toda a nossa história. Então, quando a gente abre a Bíblia e começa a folhear ela e saber que é para nós, né, ela é tão atualizada, né? É hoje, né? Ela é agora, no nosso tempo, né? É tão maravilhoso, verdade? E eu acho que a gente estava numa sintonia, porque tu acabou falando em Romanos e eu tinha separado, e eu gosto muito dessas duas palavras, porque eu vejo esse cuidado, esse carinho, esse amor, esse resgate do Senhor. Então eu queria deixar Romanos 8 para nossa meditação e para quem está nos ouvindo e nos vendo, 8:38 e 39, que vai nos dizer assim:
Pois eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Então é esse Deus, né? Nada. Que nada, nem que a gente queira fugir, igual eu, que quis fugir, parei, fiquei ali no muro. O Senhor Jesus resgatou minha casa, tem feito coisas grandes. Eu creio que assim como na minha casa, na minha família, na minha vida, eu digo, eu não merecia, né? Por tudo o que o Senhor sabe que eu já fiz, né? Eu não sou, eu digo para as meninas lá, eu não sou boa. Se me tirar o Espírito Santo, a gente é ruim. Eu brinco com as meninas lá na igreja. Mas esse amor nos transforma, né? Muda o nosso caráter, muda a nossa história, muda a nossa vida. Então essa é a palavra que eu quero deixar para você. Não importa onde você esteja, no mais profundo, né, do abismo, acorrentado talvez em sentimentos ou situações, o Senhor ainda tem o poder de te alcançar lá. Glória a Deus. E o Senhor, Ele continua te amando, né? O amor de Deus, Ele não muda conforme nós estamos. O Senhor, Ele te ama sempre, sempre de uma maneira, a maneira que Deus te amou lá no início, Ele ainda continua te amando. Porque o Senhor, Ele não muda. Então, muitas vezes, né, a gente tenta fugir, a gente tenta colocar, né, parece que barreiras para que o Senhor não nos encontre. E quando menos espera, Deus usa alguém para chegar para nós e dizer, olha, Jesus ainda te espera e Jesus ainda te ama. É verdade. Ele usa pessoas para falar isso conosco. Por mais que a gente tente fugir, por mais que a gente tente correr desse amor de Deus. Porque às vezes a gente não se ama e não consegue aceitar o amor de Deus. Mas quando isso acontece, quando o Senhor nos encontra, a gente consegue entender um pouquinho, né? A gente então entende tudo, mas a gente vai entender um pouquinho desse amor. Esse amor que se entregou numa cruz, esse amor que quando estava ali, né, sendo chicoteado, batido, açoitado, eu imagino que o Senhor, Ele estava ali pensando em nós, dizendo, vale a pena, porque existem ainda pessoas que vão sim anunciar que Ele vive, que Ele reina. É verdade, Paulo. Então você que está em casa, eu quero te dizer, não desista do Senhor. Não, se você está afastado, volte para os caminhos do Senhor. Sabe, o Senhor, ali, a Cássia está falando sobre essa palavra de Romanos, que é perfeita, porque nada pode nos separar desse amor. Não é a tua dor que te separa desse amor, não é a tua condição financeira que te separa desse amor, não é a síndrome do pânico, não é o medo, não é tudo isso que muitas vezes tenta nos separar e parece que é algo tão gigante. Mas quando o amor de Deus entra, Ele cura todas as nossas feridas, o mais profundo. Ele restaura as nossas forças, Ele vem nos levantando e curando e nos colocando vestes novas, coisas que a gente não imaginava jamais que nós seríamos dignos de algo, mas o Senhor, Ele nos coloca como filhos, filhos amados, príncipes, né? O Senhor fala que nós somos, né, sacerdócios, nós não éramos dignos de nada, mas o Senhor, Ele nos amou. Então esse amor te alcança esta noite, eu creio nisso, que esse amor que transbordou esse ambiente te alcança. Eu vou pedir para a Cássia para fazer uma oração pro pessoal que está em casa, em nome de Jesus. Você que está aí, feche os seus olhos, pega um copo com água, pega uma roupa de alguém que você sabe que precisa e vamos clamar ao Senhor. Clame por esse amor. E essa graça que é de graça, né, Paulo? Glória a Deus. Né? Então vamos orar ao Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, na Tua presença, Senhor, nós nos colocamos mais uma vez, Pai. Te agradecendo por essa oportunidade, Pai querido, de estarmos aqui, de podermos, Pai querido, nesta hora rogar, Senhor, as orações por todos aqueles que estão nos vendo e nos escutando, que talvez, Senhor, estão aprisionados, Pai querido, nesta noite, Pai, em seus medos, Pai querido, em tantas situações, gatilhos onde o inimigo tem cercado, Pai. O Senhor é poderoso, o Senhor é grande, Senhor, para alcançar. A Tua palavra foi lida, Senhor, e nos diz que nada nos separa deste amor que vem de Ti. Então o Senhor tem o poder de alcançar a mais profunda alma ferida, talvez, Pai querido, aleluia, nesse momento, Pai, nas mãos, Pai, do inimigo, Pai querido, talvez trancada no cárcere, Senhor Jesus querido, da prisão, aprisionada, Senhor, por sentimentos, Pai, mas Tu és poderoso para libertar. O Senhor é poderoso, Senhor, para restaurar esse lar. O Senhor é poderoso para dar vitória, Senhor, através dessa vida.
esse copo de água, essa roupa que está sendo apresentada de alguém, de um filho, de um esposo, de um parente. Se há alguém, Pai querido, com alguma enfermidade impossível, Senhor, Tu és o Deus do impossível. Nós cremos em Ti, nós cremos, Pai querido, que Tu pode, Senhor, fazer nesse exato momento, porque Tu és fiel, Tu és poderoso. E nós já Te agradecemos por esse momento, Pai, especial, onde nós podemos, Pai querido, Pai amado, estar aqui diante, Senhor, da Tua face, clamar, Pai amado, pela Tua poderosa misericórdia. Guarda, Senhor, as nossas vidas, Pai, e fica conosco, Pai Jesus Cristo. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu clamor, encontra em mim teu querer, Deus do impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Ele não desiste de você, querido. Ele te ama demais. Eu quero agradecer a Cássia pela participação de estar aqui com a gente. Obrigada, que Deus abençoe grandemente. Deus abençoe. Eu que agradeço Amém. A oportunidade, a honra de poder estar aqui falando um pouquinho, né, da minha simples história. Glória né? a Deus, mas cheio que de o poder Senhor de Deus possa abençoar você, que Amém. vai nos ver, vai nos ouvir, que está nos vendo. Amém. Com a graça e glória de Deus. Glória a Deus. Coloca o endereço da igreja lá de vocês. Claro, nossa igreja então está situada, né, a Despertar da Fé Brasileira. Ela é situada no bairro Senai, na Rua dos Sinos, número 89. Os cultos são todos os sábados e domingos às 7h30. Glória a Deus. Contamos com a tua presença, quiser dar um glória com nós, está super convidados também para nos fazer uma visita, vai ser muito bom poder estar com vocês. Glória a Deus, amém. Vai lá adorar a Deus. Deus abençoe você que está em casa. Até semana que vem. Em nome de Jesus. Amém.